esse aqui, né? Que está aí aparecendo para vocês, o de ação social. É um conceito fundamental. Eu já tinha falado disso quando a gente falou de Durkheim, né? E eu acho que vou reforçar isso. Prestem bem atenção, porque a ideia de ação social para o Weber não confundir com fato social. Então, reparem nisso, né? O Durkheim falava de fato social, que é pensar, digamos, essas regras sociais que nos levam a agir de uma determinada maneira de acordo com a nossa cultura, né? De acordo com a igreja que a gente frequenta, de acordo com a escola, de acordo com a família, e por aí vai. Para o Weber, então ele fala em ação social, um pouco diferente, né? Então vamos tentar entender que diferença é essa. Ação social, o Weber ele parte de uma coisa que é interessante, né? Se a gente pegar, a gente discutiu, por exemplo, o Durkheim, o Comte, para eles tinham uma teoria geral sobre a sociedade, né? Por exemplo, para o Comte, a ideia de que a sociedade passa por estágios evolutivos. Para o Durkheim, a ideia de que a sociedade funciona a partir de instituições e regras sociais que coordenam qualquer sociedade, que formam qualquer sociedade. O Weber não chegava a ter uma teoria assim, né? Então isso é interessante, ele parte de uma análise individual. Isso incomum, né, da gente entender ou pensar nisso, mas é uma proposta diferente, então. Então ele não tem uma teoria geral sobre a sociedade, para começar, né? Isso é interessante. Já mostra uma perspectiva bem diferente dos autores que a gente viu até aqui. E ele não tem muito essa ideia de objetividade, né, como esses outros autores tinham. Segundo Weber, a gente toma as nossas ações baseadas em valores subjetivos, né? Então, eu posso ter escolhido, sei lá, ser professor por uma coisa muito minha, assim, né? Porque às vezes, sei lá, de repente envolve um monte de coisa, a família, gostar de estudar, gostar de assuntos que têm a ver com educação. Então pode ser uma coisa muito subjetiva, né? Pode ser por isso, por outras pessoas têm provavelmente outros motivos para escolherem a carreira de professor, ou qualquer uma, né? Pense vocês. Vocês aí, em geral, no ensino médio estão preocupados, né? O que vai ser da minha vida, sei lá, quando eu terminar a escola, né? Qual profissão eu vou seguir? Onde eu vou estudar? O que eu vou fazer? O que eu vou escolher? Enfim, muitas dúvidas devem estar aí passando pela cabeça de muitos de vocês. Então, e a decisão que cada um vai tomar é muito própria, né? Muito subjetiva do que vai influenciar nas suas escolhas. É o dinheiro, é a família, é a religião, sei lá, o que tiver para fazer, o que for mais fácil. Depende, né? Muita coisa vai afetar a escolha de cada um. Então, Weber parte muito dessa análise individual, da subjetividade dos indivíduos, né? Do que vai influenciar a escolha de cada um. Então, isso é uma coisa interessante, né? Ele parte desse tipo de pressuposto. E uma coisa que também é bom demarcar aqui é que, ao contrário do Comte, ao contrário do Durkheim, que procuraram construir a sociologia copiando o modelo de ciência das ciências exatas e das ciências naturais, o Weber não, né? Ele acreditava, então, justamente porque o sociólogo trabalha com essa subjetividade das pessoas, ele acreditava que as ciências humanas, ou a sociologia, nesse caso especificamente, deveria ter um jeito próprio, né, de trabalhar, um jeito especial, uma metodologia diferente, visto que, né, a ideia do argumento dele é que tem um objeto de estudo diferente, então você precisa de uma metodologia diferente. E aí o Weber propõe a ideia de, além do tipo ideal que a gente viu na aula passada, ele propõe a ideia de uma ação social, que o sociólogo deveria procurar entender o que são as ações sociais, né? O que significa isso, né? É quando você toma uma atitude baseada no comportamento de outras pessoas, né? Então, não necessariamente toda ação humana vai ser social, não, né? Nessa ideia do Weber, porque pensa o seguinte, vamos imaginar, ele dá um exemplo que é muito clássico, que é duas pessoas andando na rua. Então, imagine duas pessoas que estão andando na rua, aí sabe quando você está, sei lá, de repente num dia que o centro está cheio, né? Você está andando, sei lá, um dia de promoção. Você está andando, a calçada está lotada de gente, e aí você está caminhando também. E aí você, sabe quando acontece de você perceber que alguém está caminhando na sua direção, na mesma linha, né? E aí, você em geral tem duas opções, né? Ou você ignora a pessoa e os dois vão se chocar, vão se bater, ou você toma uma atitude, né? Você vê a pessoa caminhando na sua direção e você desvia, sei lá, para a esquerda, para a direita. Às vezes fica até engraçado que daí a pessoa também desvia e vai para o mesmo lado.
Então, percebam, isso para ele, por exemplo, é pensar o que seria uma ação social, né? Se você vê uma pessoa andando na sua direção e ignora essa pessoa e se choca com essa pessoa, para ele isso não seria uma ação social, né? Porque você não levou em consideração a existência da outra pessoa, né? Você ignorou que aquela pessoa estava no seu caminho. Agora, se você vendo aquela pessoa que está na mesma direção que você e você toma uma atitude, você desvia dela, né? Você tenta desviar, ir para um lado ou para o outro, isso já seria uma ação social, porque você considerou a existência daquela pessoa e considerando que aquela pessoa estava ali no seu caminho, você tomou uma atitude, você fez alguma coisa. Então, para o Weber, uma ação social é só aquela ação que a gente toma considerando uma outra pessoa, né? A existência de uma outra pessoa. Vamos tentar pensar em outros exemplos. Imagina, sei lá, você tá. Agora tá todo mundo, né? Não tem aula, tá todo mundo em quarentena. Então, mas de repente seu pai e sua mãe estão trabalhando fora, né? Dependendo do que eles trabalham, talvez eles não possam ficar em casa, né? E aí imagina o seguinte: então seu pai e sua mãe, já que você está em casa, pede para você, sei lá, lavar a louça, né? Todo dia. E aí você obedece eles, né? Você, em geral, ou você se preocupa com isso, tipo, você está enrolando. Aí mas você sabe que sua mãe chega às 6 horas da tarde. Você vai lá, você vai pensar nisso, tipo, agora é, sei lá, vai ser 5 horas daqui a pouco. Você já pensar, não, vou lavar a louça porque se minha mãe chegar e do trabalho e ver essa louça aqui, sei lá, vai me dar uma bronca, vai me colocar de castigo. Ou seja, isso é uma ação social. Você considerou a sua mãe, né? Você pensou o que ela poderia falar, o que ela poderia fazer se você desobedecesse o pedido que ela te fez de lavar a louça, né? Isso é uma ação social, ou seja, você considera uma outra pessoa para tomar uma atitude. Agora, se sua mãe fala com você e você não tá nem aí, você não obedece, você ignora totalmente o que ela te pede, isso daí já não seria uma ação social. Ou então, aquele tipo de ação que a gente tem por puro reflexo, né? Imagina que você tá caminhando na rua, e daí começa a chover, né? Sei lá, por algum motivo, enfim, um tempo nublado, de repente começa a chover. E você corre para debaixo de uma marquise ou, sei lá, para algum lugar para procurar abrigo. A gente poderia dizer que isso é uma ação social? Se você só correu por causa da chuva, não, né? Foi puro reflexo, para não ficar molhado e enfim, para ficar seco. Então, isso não seria uma ação social, porque você não tomou uma atitude baseado em outra pessoa. Você só estava fugindo da chuva. A chuva não é uma pessoa, né? Então, não faz sentido, segundo o Weber. Isso não seria objeto de estudo da sociologia, porque não envolve pessoas, né? Só você ali que procurou fugir da água, né? Da chuva. Então, percebam, para o Weber é importantíssimo, então, perceber isso, porque se você consegue entender algo como uma ação social, então isso deve ser estudado pela sociologia, né? Então, sempre procurem pensar nisso daqui para frente, né? Quando você pensar em ação social, sempre lembrem que aquela atitude que para ser uma ação social, e segundo o Weber, para ser algo digno de ser estudado pela sociologia, você tem que considerar isso, né? Será que aquele comportamento que a pessoa está tomando está baseado em um comportamento de outra pessoa, né? Se não tiver, não é uma ação social. Se estiver, é uma ação social. Então, sempre fiquem. Então, não necessariamente toda ação é social. Pode ser que uma ação humana não tenha nada de social. Às vezes é só por um reflexo, para fugir de uma chuva, para não deixar alguma coisa cair, né? Às vezes você tá numa mesa, sei lá, e alguma coisa escorrega, rola pela mesa, né? Aí, de repente, você estica seu braço. Isso não é uma ação social, né? Só para não deixar o objeto cair no chão, você esticou ali a sua mão para evitar que isso acontecesse. Então, isso já não seria uma ação social, por exemplo. Então, tentem sempre procurar essa conexão, né? Para o Weber, uma ação social, então é sempre aquela que está orientada pelo comportamento de uma ou mais pessoas, né? Ah, e aí, junto disso, você precisa entender que toda ação social carrega um significado, né? Que é atribuído por mim, pelos indivíduos. Cada indivíduo atribui um significado para aquilo que faz. E o papel do sociólogo é entender qual é o sentido dessa ação. Então, como eu estava falando, né, um pouco atrás aqui, quando você vai escolher uma profissão, né, vocês aí pensando que vocês vão terminar o ensino médio e aí vai ser cobrado que vocês encaminhem, né, uma carreira profissional, o que vai levar cada um de vocês a escolher uma carreira é muito subjetivo, né? Depende do sentido que você dá para a sua vida. Então, se você está mais preocupado com dinheiro, se para você o mais importante é garantir uma estabilidade financeira, sei lá, talvez você vai escolher medicina por causa disso.
né, que no Brasil é, em geral, aí a profissão mais valorizada, né, das carreiras universitárias, né, digamos assim. Ah, agora, se não, se você está preocupado, sei lá, a sua preocupação, de repente, é seguir uma tradição de família, sei lá, na sua família todo mundo é advogado, de repente, e você pensa em dar continuidade a essa tradição da família, manter o escritório da família, alguma coisa assim. Ou seja, a sua motivação, aquilo que dá sentido a essa profissão que você vai escolher, é uma tradição, né? E assim vai, né? Cada coisa que você pensar, e falando aqui da profissão, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Tentar entender por que você gosta de certas coisas, por que você gosta de esporte, por que você gosta de videogame, por que você gosta de, sei lá, uma série, por que você gosta de um filme. Em geral, só você que vai conseguir dar sentido para isso, né? E o papel do sociólogo, segundo o Weber, então, é descobrir quais são esses sentidos subjetivos que todo mundo dá àquilo que faz, né? Seja, então, desde escolher uma profissão até escolher o que você vai fazer no final de semana, né? Por que você prefere, sei lá, jogar futebol ao invés de andar de bicicleta, né? Então, tudo isso tem a ver com o sentido subjetivo que os indivíduos dão à sua vida. Então, a ação social para o Weber é isso, ela precisa estar orientada pelo comportamento de outras pessoas e ela precisa ter um sentido, né? Precisa ter um significado para aquelas pessoas. O porquê que eu estou fazendo aquilo, né? Claro, pode ser mais de um motivo, inclusive. A gente, em geral, conduz a nossa vida baseada em muitas influências, né? Influência da família, da escola, da igreja, da TV, da mídia, enfim, uma série de coisas. Então, a ideia do Weber, o papel do sociólogo, seria entender isso, né? Quais são esses sentidos, quais são esses significados que as pessoas dão àquilo que fazem, né? Por que fazer aquilo que eu faço? Ah, então, sempre considerem isso. A ação social tem que estar orientada pelo comportamento de outras pessoas e ela precisa ter um sentido, né? Um sentido subjetivo que o indivíduo dá àquilo que ele faz. Então, perceba como é diferente, né? O Weber está falando de indivíduos, de sentidos, significados que o indivíduo dá àquilo que ele faz. Se a gente pensar no Durkheim, no Comte, era totalmente diferente, né? Eles consideravam que a sociedade em geral tem regras e define para os indivíduos o que eles devem fazer. É uma perspectiva bem diferente. Então, a do Weber é uma perspectiva que parte do indivíduo, né? Tentando entender qual é o sentido que o indivíduo dá àquilo que ele faz. Então, percebam que tem diferenças aí, né? E aí, quando o Weber definiu isso, ele definiu que a ação social tem também seus tipos ideais, né? Segundo ele, a gente, em geral, na nossa vida tem 4 sentidos para a nossa ação, né? Seria pensar um tipo de ação tradicional, afetiva, e uma racional, e 2 racionais, né? A racional orientada a valores e outra a fins. Isso é interessante, né? A ideia de racionalidade do Weber, ele é muito conhecido, né? Segundo ele, vivemos hoje numa cultura, essa cultura da sociedade moderna, capitalista, muito baseada, que cada vez mais abandona, né, digamos, valores tradicionais, afetivos, e toma decisões baseadas em racionalidades, né? Ele é muito conhecido por uma frase ou um termo que ele usa, que seria a ideia de que a nossa vida está cada vez mais desencantada, né? Ou seja, as pessoas perderam as suas superstições, perderam as suas crenças, e estão cada vez mais orientados por uma racionalidade, né, do mundo moderno. O que seria essa racionalidade, né, para o Weber? Racionalidade é tudo aquilo que você adequa a meios e fins, né? Ou seja, eu quero chegar, sei lá, no caso de vocês, por exemplo, eu quero passar no vestibular quando eu terminar o ensino médio. E o que eu preciso fazer para passar no vestibular? Preciso estudar, né? Preciso me preparar, preciso ler, preciso fazer exercícios, preciso tirar dúvidas. Então, segundo Weber, a sociedade moderna é muito marcada por esse tipo de pensamento, né, muito racional, que procura definir seus objetivos e maneiras muito pragmáticas, né, muito diretas de como conseguir seus objetivos, né. Então, e ele vê isso como algo negativo, né. Digamos que o Weber, nesse sentido, seria mais saudosista, de uma sociedade mais dominada por pensamentos tradicionais, afetivos, né, e menos racionais. Mas, segundo ele, essa é a característica da sociedade moderna. Cada vez mais abandonar ações tradicionais, afetivas, e cada vez mais se basear em algo racional, calculado, pensado pelos indivíduos. Né? Então, olha só,
nessa lógica, ele diz então que, em geral, os indivíduos tomam suas ações, desde escolher uma profissão, como eu estava falando, até escolher o que você vai fazer no final de semana, baseado em 4 sentidos, né? 4 tipos de ação. A primeira seria uma questão tradicional, né? Que é baseado no hábito, no costume. Então, por exemplo, tem muita gente que ontem, domingo, foi, sei lá, de repente foi almoçar na casa da avó, né? Isso é, em geral, uma coisa tradicional, né? Um costume. Você poderia almoçar na sua própria casa, você poderia ir, sei lá, num restaurante. Mas não, né? Tem muita gente que mantém esse hábito. Todo, sei lá, domingo, vai almoçar na casa da avó. Se você perguntar para a pessoa por que ela faz isso, provavelmente ela não vai saber te responder, né? Ela só vai dizer que ela se acostumou a fazer aquilo, né? Um costume. Ela gosta, sei lá, de ir na casa da avó todo domingo almoçar. Então é um hábito, é um costume, uma tradição. Isso é interessante, né? Quando a gente pensa em cultura, é um tema que a gente vai discutir melhor lá quando vocês chegarem no terceiro ano do ensino médio. Mas quando a gente pensa, a cultura faz muito isso com a gente, né? A cultura cria essas tradições e que depois a gente esquece, né? Até nem sabe por que a gente faz aquilo, ou não se questiona, ou acaba achando que todo mundo faz aquilo, né? A cultura tem essa força, ela transforma o nosso comportamento em algo automático, em que a gente tende a naturalizar esse comportamento por causa disso, né? Então, é muito comum, quando a gente pensa na cultura, é muito baseado em tradições, né? A gente faz alguma coisa porque a gente aprendeu daquele jeito e pronto, né? A gente acaba e a gente tem a impressão que todo mundo faz daquele jeito, que em todo lugar é assim. É curioso. Então, sempre pense, né, em geral, aquilo que vocês estão muito acostumados a fazer e tal, virou uma tradição, né? Virou um hábito, um costume. Você só faz porque é isso, porque é um hábito, não é um costume, não tem muito além disso. Então, em geral, ir todo domingo almoçar na casa da avó, sei lá, ir na igreja, né? Tem muita gente que. Minha família é de família católica, então geralmente os católicos vão no domingo, na missa, então ir todo domingo na missa, ou enfim, é algo que vira uma tradição, simplesmente a gente repete esse comportamento porque ensinaram pra gente e a gente mantém ele, né? Não, a gente não pensa muito sobre essas coisas, né? Sobre esses hábitos que a gente tem. Um outro tipo de ação, nossa, segundo o Weber, pode ser motivada pela afetividade, né? Então pensem o seguinte, ou seja, o que é ser afetivo aqui no sentido de algo emocional, né? Pode ser tanto uma emoção positiva, digamos assim, quanto negativa. Por exemplo, sei lá, você compra um presente para alguém, né? Em geral, você compra um presente para alguém movido por uma decisão afetiva, né? Você gosta daquela pessoa e para você é importante mostrar esse carinho que você tem por alguém dando um presente, comprando alguma coisa para alguém. Tanto é que o nosso comércio, em geral, as fases do ano que ele mais lucra é quando tem algum feriado, assim, ou uma data comemorativa, né? Sei lá, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal. Geralmente são datas muito relacionadas a dar um presente para alguém para mostrar o carinho que você tem por aquela pessoa. Então, se você faz isso, você está motivado por uma ação afetiva, né? Pelo sentimento que você tem positivo em relação a algumas pessoas. E aí você presenteia elas. Claro, e também pode ser algo negativo, né? Eu lembro, sei lá, quando você pensar, de repente, quando eu era adolescente, às vezes tinha briga na escola, por exemplo, né? Geralmente, isso era motivado porque um aluno não gostava do outro. Sei lá, por algum motivo, não ia com a cara, né? Como muitos costumavam dizer. Ah, o fulano não vai com a cara do ciclano. Ou seja, é um sentimento, né? É uma ação afetiva, motivada por uma emoção, que nesse caso é negativa, né? Não gosto de alguém. Ou, enfim, não quero me relacionar não quero conviver com aquele tipo de pessoa. Então, vai lá e acaba tomando uma atitude desse tipo, né? Seria uma agressão motivada por uma emoção, por um sentimento. Claro, até quando eu estava falando aqui dessa questão do presente, né? Que geralmente na nossa cultura, as datas comemorativas a gente dá um presente para alguém que a gente gosta. Isso é tanto uma questão tradicional quanto afetiva, né? E aí o Weber sempre trabalha com essa ideia de que não é necessariamente um tipo de ação, né, que vai motivar, pode ser mais de um. Então, muitas vezes dar um presente para alguém, sei lá, no Natal, não é só uma questão afetiva porque você gosta da pessoa, mas também tem a ver com uma tradição, né? Você poderia demonstrar o afeto que você tem por alguém de outras maneiras, né? Sei lá, sendo gentil com a pessoa, bem educado,
respeitando. Seria uma outra forma, sem precisar dar um presente, né? Sem precisar dar um objeto para alguém, né? Então, mas a nossa tradição impõe que geralmente você demonstra isso comprando alguma coisa para a pessoa. Então, perceba, nessa perspectiva, né, o tipo de ação que a gente toma pode estar motivado por mais por um motivo, né? Mais de um elemento. Pode ser, então, tanto uma questão afetiva quanto tradicional mesmo. E olha só, então, esses dois tipos de ação, a tradicional e a afetiva, a gente não pensa, né? Geralmente é um comportamento muito automático. Eu sempre fiz isso e vou continuar fazendo. Ou eu gosto de alguém ou não gosto de alguém e por isso vou fazer tal coisa, né? Agora, os outros dois tipos de ação são racionais, ou seja, são pensadas, né? A pessoa que toma um determinado tipo de atitude calcula essa atitude, né? Pensa no que fazer. Então, por exemplo, uma ação racional orientada a valores, né? É quando a pessoa tem uma crença, ela é consciente dos valores dela, né? E mesmo que isso traga consequências até negativas para a vida daquela pessoa, ela vai em frente, né? Ela pensa e acha que vale a pena, compensa tomar as atitudes que ela imagina serem necessárias. Por exemplo, o Brasil, né? O Brasil, antes do momento que a gente está vivendo agora, até de 1964 a 1985, o Brasil teve uma ditadura. Muita gente, sabendo que defender a democracia durante esses 21 anos era algo arriscado, porque, inclusive, né, você poderia ser preso, você poderia ser expulso do país, você poderia perder direitos, poderia ser torturado, ou coisas desse tipo. Mesmo assim, muita gente consciente de que a democracia seria um regime de governo melhor, lutou pela democracia, né? E muita gente morreu, muita gente foi executada pelo governo, pela ditadura. Muita gente foi expulsa do país, teve que, enfim, deixar toda a sua vida aqui para trás. Então, segundo Weber, tem muito tipo de ação que a gente é consciente dos nossos valores, a gente pensa sobre eles, e mesmo às vezes eles sendo perigosos para a gente decide seguir em frente, né? Ou seja, algo pensado, então. Só que baseado em um valor, né? Eu acho que a democracia é a melhor forma de governo, né? A melhor forma de organização política que uma sociedade pode ter. E mesmo que isso possa ser perigoso de defender a democracia em certas circunstâncias, mesmo assim tem gente que vai adiante, né? Que não se importa com isso e que de qualquer forma vai lutar pelos seus direitos, né? Então isso seria uma ação racional, porque a pessoa pensou e decidiu que a melhor forma é seguir em frente com seus valores de defesa da democracia. Ou então, religião acontece muito isso, né? Apesar de a gente, às vezes, a religião não ser pensada como algo racional, mas, sei lá, monges, né? Muitas religiões têm a ideia de que você pode fazer um voto de pobreza, por exemplo, né? Você, para algumas pessoas, é pensado, né? Ela acredita que ter um estilo de vida mais simples é melhor. Então, essa pessoa conscientemente decide abandonar as riquezas que ela tem, digamos assim, ou bens materiais, e viver uma vida muito mais simples, né? Muito menos recursos. Então, isso também seria uma ação racional que é orientada por um valor, né? Por uma crença de que viver uma vida mais simples, mais humilde, é melhor do que viver numa vida com mais propriedades ou com mais bens materiais, enfim, né? Então, mas é racional, porque é pensado, a pessoa para pensar nisso e toma uma decisão sobre os seus valores, né? Se vale ou não a pena tomar as decisões que ela considera. E aí, o último tipo de ação, que é bem essa que eu falei, né? Segundo o Weber, é esse tipo de ação que é a racional orientada a fins aqui no sentido de objetivo, né? Ou seja, algo que eu quero. Segundo o Weber, é esse tipo de ação movida por esse tipo de pensamento que é mais comum na sociedade moderna, né? Uma ação que é racional orientada a um fim, aquilo que é extremamente objetivo, calculado mesmo, que não tem nada a ver com o valor. Por exemplo, né? Sei lá, a gente vive numa sociedade capitalista, então ganhar dinheiro é importante, né, para a maioria das pessoas. Você pensa nisso, eu quero ganhar dinheiro. O que eu preciso fazer para ganhar dinheiro, né? Então, sei lá, preciso ficar famoso, por exemplo. Vamos imaginar aqui. Preciso ficar famoso, ganhar muita audiência, sei lá, aparecer nas revistas, jornais, discussões
nas redes sociais. Como é que eu faço isso, né? Então, para muitos é isso. Você pensa, eu quero ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro pode ser ficando famoso. E aí pensar em estratégias, né? Sei lá, criar redes sociais, participar, falar de temas polêmicos, né? Suscitar debates polêmicos para ter atenção chamada para o meu nome, conseguir patrocínios, enfim, né? E conseguir levantar dinheiro a partir disso. Então, percebem? Ou, no caso que eu estava dando aqui de vocês, que é o mais óbvio, né? Eu preciso passar no vestibular. Né? Então, isso é um fim, é um objetivo. O que eu preciso fazer para passar no vestibular? Preciso estudar. Né? Então, eu vou criar uma rotina de estudos, eu vou estudar, sei lá, tem gente que chega a estudar 12 horas por dia, né? Para passar no vestibular, principalmente os cursos mais concorridos. Né? Então, ou seja, o sujeito cria uma disciplina, né? Ele acorda, estuda, faz exercícios, lê, escreve, enfim, cria diversas estratégias de estudos para passar no objetivo dele, que é passar numa prova, passar no vestibular e acessar o curso que essa pessoa tanto deseja. Então, perceba que não há nada de um valor aí, é simplesmente um objetivo a ser alcançado. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero passar no vestibular. Então, imagine, tudo que é pensado simplesmente com um objetivo, com um sentido que tem a ver com um fim imediato ali, muito prático, né? Muito objetivo do que se quer. E aí, esse é o tipo de racionalidade típico da nossa cultura, segundo Weber, né? Essa cultura moderna, capitalista, ocidental. A ideia de que eu preciso ter defino as minhas metas, meus objetivos, e vou procurar os meios para chegar a elas, né? Sejam eles quais forem, enfim, as maneiras mais eficientes de chegar a esse objetivo. E eu falei que a própria ideia de ganhar dinheiro, né? Tem muita gente que escolhe uma profissão com esse objetivo, né? Não é porque eu gosto, ou porque é uma tradição, simplesmente porque é um jeito mais prático de ganhar dinheiro na nossa sociedade. Seguir certas carreiras que dão mais garantia, mais estabilidade, digamos assim, financeira para as pessoas. Então, segundo Weber, a gente toma, em geral, nossas atitudes, nossas ações motivadas por esses 4 tipos de ações. Né? Pode ser tradicional, afetiva, racional com relação a valores, ou racional orientada a um objetivo, né? A um fim. Claro, como eu acabei de falar, não significa que as nossas atitudes vão ser tomadas só por uma delas, né? Em geral, a nossa subjetividade, digamos assim, de escolha, é definida às vezes por mais de uma, ou por todas elas, talvez, né? O que eu acho que é interessante é pensar que talvez, não sei, e o Weber sempre trabalha com essa ideia, né, de que a ciência nunca vai explicar tudo, né? A gente nunca vai chegar a uma resposta definitiva para todos os nossos problemas, né? Ou para todas as nossas questões sociais, econômicas, ambientais, ou enfim, seja ela qual for. Então ele trabalha com a ideia de que, por exemplo, ele analisou esses 4 tipos de ação. Mas a gente poderia tentar pensar num quinto, não sei, né? Até hoje, acho que eu nunca encontrei, assim, não sei. Tentem pensar vocês aí durante a semana. Será que a gente consegue pensar num outro tipo de ação que não seja tradicional, que não seja afetiva, que não seja racional em relação a valores e que não seja racional orientada a fins? Será que a gente poderia pensar num outro tipo, num quinto tipo? Não sei, até hoje eu sinceramente acho que nunca consegui pensar e alunos em outros anos também nunca apareceu assim alguém que conseguiu pensar nisso, né? Definir isso. Mas fica até, de certa forma, um desafio para a gente pensar durante a semana. Né? Será que existe o Weber deixou passar algum tipo de sentido de ação que não está aí nesse modelo dele, dentro dessas 4? Não sei, é para se pensar, né? Alguém consegue? Alguém tem alguma ideia?